A vitória do Flamengo 2-0, mas o lado rubro-negro incomodado, o Bruno Spindel nervoso com a arbitragem, o lance do Rafael Veiga era para expulsar a visão do dirigente do Flamengo. O Tite vai falar, tem Marcos Braz na zona mista, vamos voltar ao Maracanã. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de falar. A gente está muito decepcionado com a atuação do VAR dessa noite. Até queria saber a opinião de vocês, se tem algum de vocês que acha que a entrada do Veiga no Eric, acima do tornozelo, não era para expulsão. Tem alguém aí que acha que não era para expulsão? Assim, eu não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. E eu queria entender o que passa na cabeça do Igor Benevenuto de não chamar para expulsão um lance clássico como esse, acima do tornozelo, de um jogador. Aí eu estou contextualizando a consequência do erro, um jogador importantíssimo do Palmeiras, que no momento da entrada ele já reage, se vocês forem ver a imagem, ele já tem uma reação de arrependimento ali da consequência do erro dele como atleta, de ter feito uma entrada para expulsão e que teria consequências para o jogo de hoje e consequência para o jogo de volta. Então, só queria entender o critério, o que passa na cabeça do VAR, se tem pouco monitor lá, se tem pouca imagem para ver, e para avaliar uma entrada dessa e sequer chamar para revisão. Assim, eu tenho certeza que fosse uma entrada dessa na Libertadores ali, que os critérios dos árbitros normalmente, principalmente na questão disciplinar, são mais uniformes e coerentes, era expulsão sumária, não tinha nem discussão. Não consigo entender, sinceramente, não, assim, vou passar a semana inteira sem entender o que passou na cabeça dele. Talvez não estivesse funcionando o VAR, mas aí o árbitro teria que avisar os capitães, né, nesse momento, e teve consequência para o jogo de hoje e tem consequência para o jogo de volta. Um erro dessa escala do Igor Benevenuto. Não sei o que passou na cabeça dele. Obrigado, boa noite. Boa noite, aqui, Julie Santos, da Flá TV. Primeiro, parabéns pela vitória. E em um jogo com teor decisivo e que muitas vezes é resolvido nos detalhes, o Flamengo construiu um grande resultado aqui no Maracanã, mas a gente sabe que ainda não tem nada resolvido. Como é que você avalia esses primeiros 90 minutos com um Flamengo que conseguiu ter o protagonismo na partida? Os 100 minutos, na verdade, porque normalmente tem um acréscimo. Ele fez um grande jogo, fez dois tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande, num grande clássico, duas extraordinárias equipes, e que o desempenho não reflete o placar. Tite aqui, boa noite Kleber. Marcos Martins, do canal da KCRN. Eu queria te perguntar, Tite, por mais que o Bruno já tenha dado a explanação dele, eu queria te perguntar sobre outras situações da arbitragem que foram determinantes no jogo também, hein? Como, por exemplo, a demora do Palmeiras para repor, né, as saídas de bola com o goleiro Everton e a demora do Braulio também em implementar o cartão amarelo para lances ocasionais como esse. Em algumas situações também, o Palmeiras paralisando os ataques do Flamengo, interrompendo o fluxo do jogo, né, com as faltas. Por que essa postura tão distinta, na sua opinião, quando um jogo é correspondente ao Flamengo? Não me provoca, eu sou um ser humano, cara. Não faz isso, tenha direção. Não vou. Senão eu fico falando assim, dizendo, não vou falar, mas falo um negocinho.
Tem a direção toda, Bruno, com uma grandeza. Eu vou falar publicamente, Bruno, o que eu já disse numa reunião. Nós estamos tendo, a comissão técnica, a felicidade de ter um profissional, um executivo da tua grandeza, cara. Da tua grandeza. Tu não pede aquilo que não é teu. Tu não pede aquilo que não é nosso. Tu tens ética, tu tens moral. Tu passa isso para nós, no nosso dia a dia. Oi, Tite, Kleber, boa noite, parabéns pela vitória. Eu vou fazer uma pergunta que eu queria uma explicação sua de um sentimento que eu tive lá em cima, tá? Quando o Flamengo perdeu o Cebolinha, você opta, no caso, só tinha ele, que era o Luiz Araújo, para fazer a função ali, eu achava que em algum momento, durante o primeiro tempo, depois que ele entrou, você ia fazer com que ele jogasse lá na direita e trouxesse o Gerson para cá. Isso não foi feito e aí veio um intervalo. Aí eu achei que viria, não foi feito. Eu acho que isso teve uma explicação e você estava muito certo, porque o Luiz cresceu muito no segundo tempo e o time, enfim, como um todo, jogou da mesma forma como você já bem disse. Eu queria que você explicasse se teve exatamente esse motivo, para não ter, no caso, o Luiz ter atuado pelo lado de lá. E se para o sábado você já conta com o Bruno, você perdeu o Cebola e perdeu o Luiz, que está suspenso, né, contra o São Paulo. A decisão final ela é minha, porém eu partilho disso com a comissão técnica toda. E o Kleber pode falar porque foram eles que buzinaram para que permanecesse do lado esquerdo. E conta a história. A gente até eu parabenizei o Luiz agora no final do jogo, dizendo para ele, tu joga muito, tanto na esquerda quanto na direita. Né? Ele teve a maior parte da carreira dele jogando por aquele lado, tem a facilidade de trazer para dentro, mas ele tem boas movimentações pelo lado esquerdo e hoje fez um gol e quase fez outro gol. E a gente, em determinado momento, ainda no primeiro tempo, a gente deixou que eles flutuassem mais, ele principalmente do lado esquerdo, para que o Ayrton atacasse esses espaços e depois podendo até trocar de lado com o Gerson, não em definitivo. E a coisa foi acontecendo assim, porque algumas movimentações que a gente fez começaram a abrir a possibilidade da gente chegar mais perto do gol do Palmeiras. Quanto ao Bruno, amanhã ele treina, já treinou, né, ontem, treinou hoje, e amanhã ele treina e possivelmente está liberado para o jogo. Mas vai depender muito do treino de amanhã. Boa noite, professor Tite, boa noite, Kleber, parabéns pela vitória, Bruno Castanha. Desde que teve o sorteio, né, que saiu Flamengo e Palmeiras, todos os comentários são das duas principais equipes de investimento, que vem ganhando título durante o ano. O que a gente viu no jogo de hoje foi um amplo domínio, né, do Flamengo, passando por cima do Palmeiras, na minha avaliação. Acho até que ficou barato para o Palmeiras. Como é que você avalia, né, cara, esse Flamengo tão consistente, essa evolução e esse nível de jogo, se tratando de um dos maiores clássicos da atualidade do futebol brasileiro? Obrigado. Eu começo não quantificando o dinheiro como qualidade, porque eu fui campeão com o Caxias e que o Ronaldinho Gaúcho, ele ganhava o que o Caxias todo ganhava durante um ano. Quer dar o próximo passo do seu negócio? Com o Tap to Pay no iPhone. Turma, esse mundo cibernético. Acontece. Mas vamos lá, vamos no play. Flamengo venceu 2-0, coletiva, o Tite no estado mais Tite possível. Eu vou só ver se eu vou com os comentaristas ou se o Marcos Braz já apareceu na zona mista. Se o Braz já tiver por lá... vamos ouvir o Braz, que a temperatura do Braz costuma ser diferente da do Tite. É verdade. Fala, Braz. A gente continua não entendendo o VAR não ter uma expulsão em cima do Pulgar. A gente tem que dar nome ao cidadão que está no ar-condicionado, na tranquilidade, ali pode ver, rever, ver de novo, rever de novo e não consegue ter uma percepção para que possa fazer o correto, que era a expulsão do jogador. O Igor Benevenuto. Então, assim, o Igor Benevenuto, sentado, tranquilo, no ar-condicionado, ver, rever, o lance de cima para baixo. Não tem muito o que discutir, nem interpretar. É chamar o juiz, que às vezes o juiz está ali, não vê a intensidade do lance. Enfim, mas o resultado passa por cima disso e a gente está feliz com o resultado. Foi em cima do Pulgar. Perfeito. Em cima do Pulgar, porque eu vi como é que está a perna dele ali aqui no vestiário. O Flamengo pretende mandar algum ofício para a CBF, alguma coisa nesse sentido? Desistimos, mas a gente desistiu.
Não faz nem mais essa redação de... Até porque senão era só colar um e-mail no outro, troca o juiz, troca o VAR e manda de novo. A gente desistiu. Mas a gente tem a oportunidade de falar aqui. Ganhamos de 2-0, todo mundo feliz com o terreno, mas o Igor Benevenuto não vai passar batido. Entendeu? A gente vai botar, tem que dar expressão a isso. E é o seguinte, eles vêm de uma tranquilidade ali, que não é nem o juiz às vezes ali na ânsia do jogo, num ângulo tão que você não... Ok, mas o cara que está dentro do VAR, enfim. Vamos lá, não é só isso que foi assunto na coletiva, mas quando a gente ouve Spindel, Braz e Tite, o Tite, en passant, eu sou humano, não me provoque. Mas vamos lá, o lance do Veiga do Pulgar. A gente tem aí uma imagem distante por enquanto, mas a gente viu durante o jogo e tudo mais. Para vocês, o PAC, vermelho? Para mim, lance para vermelho, o árbitro poderia ter visto. O árbitro não estava longe, né? O Braulio da Silva Machado tá de frente para o lance, ele poderia ter visto. Ele não tendo visto, o Igor Benevenuto na cabine de VAR deveria ter chamado, na minha opinião. Era lance para cartão vermelho. Nem tenho firmeza para dizer que a intenção do Veiga era machucar o Pulgar, acredito que não, mas ele foi imprudente, vindo de cima para baixo e atinge o tornozelo direito do volante chileno do Flamengo. Para mim, imprudência do Rafael Veiga, lance para expulsão, errou a arbitragem. Kifuri? Ontem a gente teve no jogo São Paulo e Goiás duas situações que eram muito semelhantes, a gente abordou as duas aqui, uma que o VAR chamou o árbitro para expulsar o Marcão do Goiás, e depois o VAR não chama o árbitro para expulsar o Caleri do São Paulo. E não há argumento para não ter agido da mesma forma, de acordo com os próprios critérios, a equipe de VAR. Hoje, o juiz, na hora, dá amarelo para o Veiga. O VAR tem a imagem, que é muito clara, o lance é assim, ele é de manual para expulsão. De cima para baixo, no tornozelo, longe da bola, com violência. É a situação de um erro grave que o VAR tinha que ter chamado, e se o árbitro em campo quisesse ver a imagem, que visse. O VAR podia ter feito o seu papel, deveria ter feito o seu papel, é para isso que ele existe, o Veiga deveria ter recebido o cartão vermelho. Vamos lá, a gente tem uma imagem, é o Gabigol, né, com a Leila. A gente tem uma imagem que repercutiu muito nas internet, porque houve um rumor, o Gabigol vai lá falar com a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Nação, mais uma vez o Flamengo prejudicado pela arbitragem. Prejudicado. Esse lance aí, o jogador do Palmeiras deveria ter sido expulso. E olha aí o que aconteceu. Nem VAR chamaram. Nem VAR chamaram. Não precisa falar mais nada, a gente viu aí as imagens. Todos os comentaristas deram a mesma opinião. Tite, Spindel aí reclamando, mas tá aí. Flamengo, mais uma vez, prejudicado pela arbitragem. Coloca a sua indignação nos comentários. Mas estamos felizes com a vitória, 2-0. E eu falo, saiu barato. Poderia ter sido mais. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.